Qual é o capítulo? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Número 1. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é deles. Mateus. Que Jesus nos abençoe a noite de estudos. Que Jesus nos inspire a entender, a compreender o que seja o pobre de espírito para trabalharmos a nossa alma. Contamos com a inspiração do nosso irmão altivo e dos diretores da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em teu nome, Senhor, e em nome de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito, Maiara? São os humildes. E o que significa bem-aventurado? Felizes, está aprendendo a lição. Então, felizes os humildes. Ser pobre de espírito é ter humildade. Como que você vai ser ter o coração puro, que é o capítulo 8? Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Então, para você, aí tem ali aquela parte das criancinhas, deixai vir a minhas criancinhas. Jesus não fala isso? Então ele diz que as criancinhas têm um coração puro. Por quê? Porque elas têm a humildade e a simplicidade. Então, para você ver a Deus, você tem que ter o coração puro. Para ter o coração puro, você tem que ser humilde. E que é o mesmo que ele está dizendo aqui, pobre de espírito. Por que a incredulidade sorri? Porque deturpa. Dizem assim, Diego é um pobre de espírito, não é? Diego, ele é um pobre de espírito. Dá uma ideia errada. Como que eu vou ser pobre de espírito? Como é que eu vou ser bem-aventurado sendo pobre de espírito? Eu tenho que valorizar o que eu tenho, o que eu sou. Quer dizer, valorizar o orgulho, né? A gente se sobressair e rir do que Jesus nos disse. Por isso que crucificaram Cristo, porque não aceitavam a simplicidade e a humildade dele. Assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobre de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Alguma colocação? Então, o reino dos céus é dos pobres de espírito. Eu sempre faço uma relação, aquela mensagem lá do capítulo 2. Uma rainha de França, o item 8, quando ela diz assim, o que me perdeu foi o orgulho. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. O orgulho. Porque ela valorizava a vida, a riqueza, o poder, a beleza. E quando ela chegou no mundo espiritual, viu seres humildes e simples numa posição melhor do que a dela, ela disse, poxa, aquilo de nada adiantou. Aí ela diz aqui, para se alcançar um lugar, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso a abnegação, a humildade,
a caridade em sua perfeita prática. Ela colocou 3 qualidades aqui, 3 virtudes. Abnegação, o que é abnegação? A pessoa dedicada, né? Hã? Abnegação é dedicação. Você se dedica, se entrega. E fulano é um abnegado. Um marido abnegado. Um marido que está sempre ali. Vamos pegar no dicionário que fica mais fácil. O que significa abnegado? Adjetivo ou substantivo masculino. Que ou que revela ou encerra a abnegação. Quer dizer, não me disse nada. Adjetivo, que renuncia aos seus desejos em função de outras pessoas. Aquele que se entrega, aquele que se dedica, isso aí. Sacrificado, devotado, pessoa abnegada, que não age por interesse, altruísta, e por aí vai. Então ela diz que a gente tem que ser abnegado, que tem que ter humildade, que é o pobre de espírito, e a caridade na sua perfeita prática. Então você, sem essa humildade, você não consegue nem ser abnegado, nem ser caridoso. E ela diz que essas três virtudes preparam um lugar no reino dos céus. E que o que a perdeu foi o orgulho. Eu acho bonito quando ela diz assim: rainha eu era entre os homens, rainha eu pensei de entrar no reino dos céus. Que desilusão, né? Ela cai. Que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, que ela pensou que ia ser recebida como soberana, via acima, mas bem acima de mim, seres que eu considerava insignificantes. Aí eu chego lá no plano espiritual, tá a Selma, eu tenho que pedir ajuda para a Selma aqui que está aqui, né? É mais ou menos isso, porque a Selma vai estar numa posição melhor do que eu. Ela sofre lá as consequências das dores dela, e eu, com o conhecimento que tenho, com a posição que tenho, sou orgulhoso, não valorizo essas virtudes, vou chegar lá e vou me decepcionar. Porque eu conheço, porque eu sei a doutrina espírita, vou dar carteirada, fui presidente de centro espírita. O que aconteceu com Frederico Figner? Está ali, vocês devem ler, Irmão Jacó, Voltei. O nome do livro, o título do livro é Voltei, tem aqui, Voltei. Então ali ele chama o Irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Ele foi presidente da Casa Espírita, era um homem rico, ajudou, mas como ele ajudou a FEB? Ajudou muito, levantou a FEB, enfim, mas tinha um orgulho. Ele conta ali no livro, vocês devem ler, aí está entrando aqui, né? Se ele estiver aqui ele vai ouvir, mas ele mesmo que escreveu a história dele, né? Ele gostava da desobsessão. A desobsessão realmente é fascinante, não é? Vocês que trabalham ali, é fascinante. E ele gostava de falar com o clero desencarnado, com os padres, com os bispos. E ele humilhava com o conhecimento que ele tinha, muito inteligente, conhecedor profundo da doutrina espírita. Ele vibrava quando deixava o clero sem argumento. Só que ele desencarnou, né? Quando ele desencarnou, estava todo mundo esperando ele do outro lado. Cadê a sua luz, Frederico? Tudo que ele falava, falaram para ele. E ele não conseguia, olha só, a importância do trabalho dele, a sinceridade de propósito, ele tinha outras virtudes. O doutor Bezerra é que vai buscá-lo no desencarne. Só que o doutor Bezerra pegou ele e pegou também uma professora simples. Ele foi resgatado, foi resgatado, saiu nos braços do doutor Bezerra de Menezes. Só que
a Dr. Bezerra foi lá no norte do país e também trouxe uma professora que tinha desencarnado. Professora simples. E a professora veio volitando e ele não conseguia volitar. Ele foi nos braços, foi carregado. Por isso, a chacota. E o que faltou nele? A conclusão do livro é uma história belíssima. O que faltou foi o amor. Ele não tinha amor no que fazia. Amor. Aí vocês vão ler a história para saber o que foi que ele fez para resgatar esse sentimento, desenvolver isso no plano espiritual e a luz dele aparecer. Então não é a posição. Essa rainha de França aqui, para ela colocar do jeito que ela colocou ali, ela termina dizendo, né? Orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, pois a prece é um traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Então você vê que quando ela escreve, ela já tá com um sentimento de humildade desenvolvido, porque uma rainha não é qualquer um que vai ser rei ou rainha, tem inteligência. Então ela viu logo, né, que onde foi que ela falhou. Deve ter feito um estágiozinho ali no umbral e tal, foi resgatada, se arrependeu e dá uma mensagem lá na Sociedade Espírita de Paris. Aquela mensagem ali é dada em 1840, deixa eu ver aqui, 1863, eu acho, deixa eu ver aqui. Que está no Evangelho, né? Eu sei quase de código de anunciar. Olha, tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos. Faltou esse aqui. Ajudem-nos. Então ela se inclui. Isso é um sinal de humildade. Ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma rainha de França. Havre, 1863. O Evangelho foi lançado em 64. Acharam interessante a mensagem, foi colocada aqui. Agora, quem foi essa rainha, nós não sabemos, ela não identificou. Um outro sinal de humildade, uma rainha de França. Aqui tem uma mensagem, que eu não me lembro onde é que é. Se você botar aí, você vai ver. Eu acho que é fora da caridade na salvação, não é? Não, fora de caridade na salvação. A mensagem de José, um espírito protetor. Então, uma mensagem belíssima. Vê aí, José é um espírito protetor. Vê qual é a mensagem. Quem que está dando essa mensagem? O Zé. Quem é José? Zé, né? O Zé e José não é a mesma coisa? É o Zé. Quem é o Zé? Então não é nenhum nome empolado, nenhum nome... Não, Zé. Quantos Zés tem por aí? Achou? José, acho que é um espírito protetor, José. Não sei se é espírito protetor. Aí ele continua aqui, ó. Assim como em muitas outras coisas que não compreende, Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não pode elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, pode rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo,
convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem, tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Esses homens aí que mandam no mundo, a família Rockefeller, como eles não sabem nem que eu existo, eu posso falar, né? Será que eles estão preocupados com o futuro, da vida futura, no mundo espiritual deles? Será que eles acreditam em Deus? Hã? Aquele, mas qual o capítulo do Evangelho? Você não botou. Mas não tem problema não. Esse pessoal não está preocupado com a vida futura. Será que o presidente da República, ele acredita em Deus? Ele pensa em desencarnar, ir para o mundo espiritual, e lá ele vai estar de acordo com um grupo de acordo que pensa como esse? Será que ele está preocupado com isso? Será que ele acredita em Deus? Então, esses poderosos, eles se consideram o próprio Deus. O próprio Deus. Está no capítulo 19, a mensagem do José. Eu sempre, quando eu leio, eu falo do Zé. Isso aqui é a mensagem do Zé. Quem é o Zé? Item, 19 item. Está aqui na instrução dos espíritos. Mas não tem problema não. Está aqui, José, espírito protetor, Bordeaux, 1862. A fé transporta montanhas. É uma mensagem belíssima, belíssima, e que assina o Zé. Então quem é o Zé? E nós estamos falando aqui de quê? Da humildade, da simplicidade. Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. E isso os faria descer do seu pedestal. Como é que vai ficar essas cabeças quando o homem tiver a certeza de que existe vida em tudo quanto é planeta? Vocês já viram que os filmes lá de Hollywood que mostram os extraterrestres, eles são sempre feinhos e o homem é mais bonito, mais poderoso. Quando é da guerra, o homem é o herói e eles sempre são os maus. Já viu isso? O que significa isso? Orgulho, vaidade. Né? E o americano é sempre o melhor, né? Sempre superior a tudo, a todo mundo. Sempre... Isso é orgulho, vaidade. E quando tiver essa certeza e de que esses mundos, os mundos que entrarão em contato conosco, certamente não serão inferiores à Terra, ou igual à Terra. Serão superiores. Porque senão a Terra já tinha descoberto. Como que um mundo mais atrasado do que a Terra vai mandar uma espaçonave aqui? Tem que ser superior. Em moral e inteligência. Olha, ô coisinha feia esses ETs, não é? Vê com um olhão grandão. Se eles são superiores, como é que pode ser feio daquele jeito? Me diz. Se você estudando, eles têm corpos, mas são mais belos, mais diáfanos, mais sutis.
poxa, não é aquilo. E não adianta dizer que é do ponto de vista não, isso são feios. E não pode vir de um mundo inferior. Olha como a doutrina espírita esclarece, como que um mundo primitivo vai mandar uma espaçonave aqui na Terra cheia de ET? Tem que ser um mundo de regeneração para lá. E um mundo de regeneração, o bem prepondera. E um mundo feliz, né? Mais ainda o bem, não existe mais mal. Então esses seres têm que ser mais belos. E farão contato conosco em breve. Quando fizerem esse contato, o que vai ser das autoridades? Das autoridades religiosas? Olha, a religião vai abalar os seus pilares. Os orgulhosos vão querer logo invadir, né? Como é que a gente faz para invadir lá? Será que lá tem riqueza? Então, isso vai chegar um momento que a gente vai ter que colocar a viola debaixo do saco e desenvolver a humildade. Vai ter que desenvolver a humildade. Porque essas pessoas poderosas não acreditam em Deus. Como é que é o nome lá daqui? Toda hora vem um Elon Musk, mas não é o outro lá, o Jorge Soros. Jorge Soros. Será que ele acredita em Deus? Ou o Deus é ele? É um dos homens mais ricos do mundo, Jorge Soros, para quem não conhece. Financia essas políticas todas aí. Eu não quero falar aqui qual é a política, que não interessa. Mas será que fazendo tanto mal à humanidade, tanto mal com o dinheiro dele, está preocupado com o quê? Com Deus, com o demônio? E não acredita em nada. Ele é o Deus. Ele é o próprio Deus. Quando se recusam, a gente já viu, né? Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar, e isso os faria descer do seu pedestal. A gente leu até aqui. É por essa razão que eles só têm sorriso de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditar em coisas segundo sua concepção para as pessoas simples e consideram como pobres de espíritos aqueles que levam tais coisas a sério. Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo sobre reencarnação, ontem à noite, pequena, falou, é pequena, curta, ele falando da reencarnação. E ele contou uma história. Ele contou uma história que ele conheceu uma pessoa, uma amiga, foi até a casa dela, fora do Brasil, e conheceu o casal, se hospedou na casa desse casal, que ele já conhecia. Ele foi fazer a palestra, esse casal falou com ele se hospedou na casa do casal, e tem lá, tinha um drama lá. Tá? Eu vou encurtar aqui a história. A mulher estava doente, com câncer, e já estava terminal. E ela confessou, falou para o Divaldo, ela amava muito o marido nunca falou nada com ela a respeito do que ela fazia. Ela era médica, judia, e fez muito aborto. E ela ficou riquíssima com o aborto. Riquíssima. Ela ganhou tanto dinheiro que ela passou a fazer aborto para atender as pessoas carentes. E um dia ela conheceu o Espiritismo e ela se arrependeu. E tem mais um drama ali, mas que eu não vou entrar nos detalhes. Ela desencarna. Vou contar um pedacinho de uma situação. De uma pessoa que era muito amiga dela, que estava com ela o tempo todo, e morando na casa dela, ajudava ela, mas que era apaixonada pelo marido dela, mas nunca se declarou. E o marido percebia,
e nunca também se envolveu, porque ele era apaixonado pela esposa e a esposa apaixonada por ele. Antes de desencarnar, ela conversa com o Divaldo, fala: meu marido é jovem, é novo ainda, eu já notei que a fulana tem uns olhares para ele, gosta muito dele, ele pode casar e tal. Mas enfim, ela desencarna e o marido fica na bronca daquilo, bota ela para fora, bota ela para correr, a moça que ficou. E ela resolve então, conta lá o Divaldo, ela vai conversar com o Divaldo diz assim, e ela ajudava a médica, né? Ela ajudava lá nos abortos, na clínica. Por que você não adota umas crianças? Preenche teu coração, adota uma criança. Então ela adotou uma criança, 2, 3, foi aumentando, foi adotando. Aí ela pediu quando ela saiu da casa, a casa era enorme, parte da casa, porque era muito grande, para abrigar aquelas crianças. E ele concedeu, e encheu de criança. E quando ele viu aquilo, ele ficou encantado. Vocês são os filhos que eu nunca pude ter com a fulana, eu não me lembro o nome dela. E passa a ajudar, falou assim: toda a parte financeira eu faço questão de manter, porque ele era muito rico, foi mantendo, a casa era enorme, muitos quartos, foi abrigando. E chegava, era criança. E um dia chegou uma criança, já abandonada, sem mãe, pobre, doente. Poxa, eu não sei, eu não me lembro aqui. Descrever a parte física dela. Sei que estava com doença grave, a mão era torta, enfim, uma doença grave, e ela pega aquela criança, estava doente, criança bem doentinha. E o marido se apega àquela criança, o que sustentava, se apega de tal forma, e a criança não saía do colo dele. Ele passou a amar aquela criança. E com isso os dois se aproximaram, né? Ficaram juntos ali, cuidando daquelas crianças, trabalhando junto. E aquela criança era a reencarnação da esposa dele. A esposa retorna e vem com os problemas causados pelo aborto. Ela não quer se separar dele, porque ela o amava muito, e vem como sua filha. O Divaldo conta a história e disse assim: mas eu nunca falei para ele, porque ele me mostrou a criança, eu vi a criança, eu nunca disse a ele quem era aquela criança. Nunca disse. Ele desencarnou, a moça desencarnou, a criança cresceu e a criança passou a ser adulta. Ele falou assim: hoje ela está com 60 e poucos anos, vou mandar para você, Sorezinho. Posso botar no grupo também. Aí ele diz assim: ela passou a cuidar das crianças do abrigo. Me comunico sempre com ela, nunca disse quem era ela também, e ela está lá com as crianças. Então é um caso de reencarnação. Aí uma pessoa rica, orgulhosa, vai aceitar vir pobre, sem mãe, sem pai? Ela não vai aceitar. Ela não vai compreender. Porque ela acha que ela é superior a tudo. Como eu vou estar pobre? Aí eu estava aqui conversando sobre reencarnação aqui, no estudo. Esses dias aí, não sei quando foi, a Carmen estava aqui. Qual foi o dia que a Carmen estava do meu lado? Terça-feira. A Carmen concordou com tudo. Eu falei: Carmen, pensa numa situação. Você está desencarnada agora e você vai ter que reencarnar. Você vai reencarnar ali na Bacia do Porco, no César Maia, por um motivo qualquer, lembra? O que você acha disso? Ela: Newton, não pensei nisso não. Difícil, né? E ela ficou sem saber o que responder. Eu peguei ela na curva. Não deu tempo dela pensar, dela raciocinar. Mas se ela, poxa, voltar naquela situação. Então, mesmo você conhecendo a doutrina espírita, quando você pega uma situação muito difícil,
Você, poxa, eu tenho que passar por isso? É isso mesmo? Pensem numa situação dessa, para ver se é fácil compreender. E olha que nós aceitamos a reencarnação. Imagine para aquele que não conhece, que não aceita e que tem tudo desse mundo. Ele vai largar tudo para voltar pobre? Por isso, a gente tem que trabalhar a humildade, tem que trabalhar a simplicidade. Sem simplicidade, sem humildade, você não vai ter pureza de coração. Como que você vai trabalhar isso se você não vai ali ao encontro deles, ver onde mora, ver a realidade, receber aqui? Eu tenho um amigo, ele é lá do Leon Denis, trabalhador, ele faz palestra aqui. Fez palestra aqui. Está mais velhinho, não tem vindo não. Ele disse que quando começou ele ia na Malé, e lá na Malé tinha muita criança. Aquelas crianças eram grudentas, né? Carente demais, te abraça. Ele falou, me deixava agoniado. Aquelas crianças me abraçando. Eu chegava em casa, tirava minha roupa, botava na máquina para lavar, tomava um banho. Que aquilo, eu tinha nojo daquilo. E ele foi indo. Aprendeu a gostar das crianças, aprendeu a gostar da Malé. Passou a evangelizar lá na Malé. Então é o hábito. Passou estudando a doutrina espírita, compreendendo a doutrina espírita, trabalhando com elas, você começa a não ver mais diferença nenhuma. Você vê que a diferença é de posição social. Hã? É, preconceito. Trabalho aqui com elas, dou aula aqui quinta-feira, agora estou deixando com a Adilane. Na quinta, no sábado. Você conhece o Michael lá do Leon Denis? Michael? Que é marido da Silvana daqui. Conheço. Pois é, eu tive um encontro de turma no final de semana e ele se apresentou como representante da Pfizer, né? E eu fui pedir medicamentos para cá, né? Porque era já amostras grátis que sobraram lá, que vocês recolhiam das farmácias, entendeu? Aí, então, para quê? Eu dou aula, uma instituição de caridade lá. Aonde? Lá em Barrinho Pequeno. Mas qual? Seara, Milton? O Mike foi daqui. O Milton está pedindo remédio, já que tem remédio lá, eu falei, então continue entregando. O Mike. É porque ele sempre foi do Leon Denis. Ele é ligado lá no Leon Denis e voltou para lá. Coincidências não existem. Coloquei ele fazia esse evangelho de quinta-feira. Essas cabeças você não entende. Hã? O rapaz que estava do lado, que é um outro amigo meu de turma, falou, cara, coincidências não existem, cara. Vocês eram para ter sentado juntos, veio para iniciar essa conversa. Eu não sei se vai conseguir ajudar, né? Quem sabe essa conversa não foi, ele trazia remédio de vez em quando, que ele trazia, parou. Ele não volta para cá, porque está o filho, o Júnior, está a esposa. Ele falou tão bem de lá, sabe? Eu não entrei em detalhes, não, né? Mas eu senti que ele está satisfeito. Agora eu não sei porque ele fica lendo e a esposa aqui, né? Estranho. Você sabe que mão é essa? Essa aqui é a destra. Essa aqui qual é? Essa aqui é a mão direita. É a cabeça. Entendeu? Eu estou dizendo? É isso aí. Essa é a cabeça. Então vamos lá. Vamos continuar. Quando terminar aqui eu posso falar alguma coisa. Né? Não mal, mas porque que se afastou. Entretanto, digam o que disserem, eles terão de entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, sem dar aos dois um tratamento igual. Pois é, o túmulo é a porta de encontro de todos nós, né?
quem acredita e quem não acredita. Lá a ficha vai cair. Aí as mãos vão estar vazias, vai ter que recomeçar. Fala aí, o Leno, dúvidas? Está difícil entender isso? Está compreendendo? E a morte é o local mais democrático que existe, porque todo mundo vai para a mesma direção. Não tem. Pois é. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que sem simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Por que não será admitido? Porque Deus não quer ou porque Ele não quer? Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido de que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Um exemplo, sempre a gente vai levando para o lado com caso concreto, para a gente se situar, né? A gente tem que se conhecer, tem que se olhar. Mas um exemplo muito interessante é que cabe aqui, é o do Públio Lentulus, o senador romano que teve com Jesus. E por causa do orgulho dele, ficou anos sem falar com a esposa. Admitiu a esposa em casa por causa da filha, que amava muito a esposa, mas ele não falava com a esposa. Porque ele achou que ela tinha traído ele. E foi uma fofoca, uma intriga que Fúvia fez com ele, porque era interessada nele, mas ela era inocente. E como ele, o homem, era quem mandava em casa, e ele, como senador, manteve ela lá num quarto da casa, nem falar com ela, mas ele amava muito a esposa. Agora, era um orgulho imenso, né? Vocês que leram. Então, até que no final, sei lá quantos anos, 20 anos passaram ali, né? Ele tinha tido um filho, ele colocou a culpa nela também, o filho foi sequestrado. Vocês leram lá a história, né? Ele amava a esposa, ele resolveu, vou voltar para ela, né? Aí foi quando foi encontrar com Jesus, Jesus diz para ele, tem 2 caminhos para você seguir, soa para ti o minuto glorioso da sua existência. Ele pega o caminho da glória mundana, ele diz, eu vou lá no circo hoje, vou lá no Coliseu Romano, que tinha lá uma festividade, amanhã eu falo com ela. Só que no dia seguinte foi tarde demais, porque ela desencarnou. Olha a simplicidade dela, a humildade dela, ela foi direta para os braços do Cristo. Porque ela seguia Jesus nas catacumbas, se vestia simples para ir lá. E ele, com todo o poder que ele tinha, com toda a riqueza que ele tinha, perdeu a mulher, perdeu o filho que foi sequestrado, ele mesmo cegou o Públio Lentulus, né, naquela batalha. Triste aquele episódio, triste, a gente lê aquilo, e acabou perdendo a vida. E para onde foi Públio Lentulus e para onde foi Lívia? Onde eu estou não pode estar, nem quem está aqui passa para aí, nem quem está aqui para... Vibração. E como retorna Públio Lentulus? Como escravo Nestório, está ali há 50 anos depois. Né? Então o poderoso, o rico não admite isso. E você vê Emmanuel reencarnando na igreja. Chico disse que ele está reencarnado, está em São Paulo. Não, sim, claro, é interior de São Paulo.
interior de São Paulo, que vai trabalhar no campo da educação. Nós não sabemos quem é. Né? Você vai trabalhar. Com certeza, né? Com certeza. Chico falou que... Como é que a gente vai reconhecer ele, Chico? E ele respondeu, pela obra dele, ou seja, conhecerão. Quando a gente mergulha no corpo, a gente fica burro. O Altivo que usava essa expressão, um emburrecedor. Porque você vê muitos médios falirem, porque esquece o passado. Eu fui despertar mesmo, apesar de estar na doutrina espírita há muitos anos, trabalhando, sempre trabalhei muito, desde que eu conheci a doutrina espírita, mas a doutrina entrar aqui na minha alma, no meu coração, foi só agora, há pouco tempo, aqui nessa casa. Uns 5 anos para cá, 6 anos para cá. A dor fez que eu... Sim, foi a dor. O sofrimento fez entender com profundidade muito maior a doutrina espírita. Eu sei o que é agora, a importância da doutrina espírita na minha vida e na vida da humanidade. Então esse despertar faz com que a gente haja diferente. Claro, eu tenho as minhas características, mas eu ajo diferente. Não tem mais aquela falta de amor ou qualquer outro pensamento contrário a esse sentimento. A gente erra ainda, sem dúvida, mas é diferente, você compreende melhor. Então leva muito tempo para isso despertar dentro de você, leva muito tempo. Então, e para estar hoje aqui, falando dessa forma, quantos séculos ou quantos milênios? É fácil falar do Emmanuel. Está aí há 2000 anos, não saiu daqui. E você? E eu? Sabe o que eu achei? 2000 anos, eu julgo muito pouco para ele sair do nível que ele estava até chegar no Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Eu acho que foi muito rápido a atenção dele. O que acontece? O espírito tomou uma resolução. E outra coisa, nós aprendemos que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Ele era inteligentíssimo, porque como Publio Lentulus, ele era a reencarnação do avô, lembra? Que também já foi senador, então ele era de uma inteligência enorme. E outra coisa, você lê lá, você vê que ele tinha muitas virtudes. Ele tinha virtudes que eu não tenho, que nós não temos. Ele era virtuoso. Um homem honesto, trabalhador, inteligente, bom pai. Todo certinho. O que foi que fez ele se perder? O orgulho. Falaram para ele, cuidado com a Galileia, Quando ele está chegando lá, com a comitiva, um monte de romano em torno da carruagem, um garoto jogou uma pedra que atingiu a carruagem. Os soldados foram, pegaram o garoto, não foi? Mandou prender e manda para as galés. Não chegou a bater nela, poderia bater nela, bateu perto dela na carruagem. Ele mandou prender. E lá mandaram o garoto para as galés. E para a galé, veio de galeão, até o galeão ali, né? Aqueles navios, era até morrer, trabalhar até morrer, acorrentado no remo, para lá e para cá, não saía dali, só até morrer, era condenado à morte. E morria trabalhando. Quando estava muito fraco ou doente, jogava dentro do mar, para o tubarão. O pai foi pedir e disse que não. Como é que era o nome do pai do garoto? Até o nome dele era um nome começava com G. Enfim, ele disse que não. A revolta do pai, falou assim, eu vou me vingar. Foi ele que tramou o sequestro do filho dele.
E criou o garoto, fazendo ter ódio dos romanos, ódio do Públio Lentulus. O garoto não sabia de nada, arma uma cilada quando ele chega lá, prendem ele e ele manda o garoto, vai lá, vai cegá-lo, você que vai cegar. É muita vingança, muita falta de amor. Mas ele sofreu por quê? Por causa do orgulho. O orgulho só faz a gente sofrer. E agora, com a compreensão, o que a gente tem que fazer? Se despojar do orgulho. Porque a gente tem orgulho ainda. Você, às vezes, adquire virtudes, porque é muito mais fácil você adquirir virtude do que se despojar de alguns defeitos. É mais difícil. E a gente está na luta aí, ó. Quantos séculos ou quantos milênios estamos nós aqui? Agora, intelectualmente, eu fui entender agora. A dor. Aí entrou na gente. Aí está mexendo, está mexendo. Você cai, você levanta mais rápido. E você vai, né? Tenteando. Buscando o quê? A estabilidade. Aí vai para o plano espiritual, vai continuar, vai reencarnar e vai trabalhando. E aí, despertar do espírito. Mas estar no corpo é muito difícil. Vamos parar por aqui? Todo aquele que se eleva será humilhado. Semana que vem estuda isso, o capítulo item 3. Esse próximo item, todo aquele que se eleva será rebaixado, e cachorro vai estar no corpo. Ele morreu e reencarnou como escravo. Ele se exaltou e depois ele voltou. Vocês leram 50 anos depois? Foi umas 6.000 anos. Ele volta um escravo que ele precipitou do filho de um romano rico. Ele volta com suas aptidões, inteligentes. Ele muito inteligente, ele ajuda. Ele é escravo, mas ele é destacado, porque o escravo naquela época não era um escravo que era negro, como aconteceu aqui. Era o vencido na guerra. Vencido na guerra, filho de escravo, enfim. Essa encarnação que ele morreu também torturado numa arena tipo Coliseu? Ele morreu com os cães em cima dele. Eu não me lembro muito bem. Onde mataram ele? Ele uma morte similar. O que eu sei é que o nosso débito, vamos deixar ele de lado, o nosso débito é grande. O que eu sei é que a mensagem que foi dada aqui essa semana, ou semana passada, é que nós vivemos na época do Cristo. E o que eu sei é que o Baltazar disse que nós somos médiuns falidos, não foi isso? O que eu sei, foi o que ele disse, que nós falimos principalmente no campo do amor, do desamor. E ainda não conseguimos aprender a amar um ao outro. Ainda estamos aqui. Isso é que eu sei. Então que Jesus nos ajude a vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, vencer o nosso orgulho, a vaidade, que Jesus nos ajude a crescer como espíritos, pois esse é o objetivo da vida. Aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, aprendermos a respeitar o nosso próximo. Pedimos a ajuda dos nossos guias, dos guias desta casa de amor. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, agradecidos por tudo que aqui recebemos nesta noite. E que a madrugada possa ser proveitosa para todos nós, aqui no SEAP. Despeça-nos, que seja então em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, que damos por encerrado então os estudos da noite de hoje. Que assim seja.